Oi, gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim bater um papo com vocês. Eu cheguei na loja agora mesmo, eu não programei nada assim pra me postar nem nada ainda. Só que eu tava pensando comigo e me deu uma vontade imensa de gravar esse vídeo. E eu tô aqui, vou gravar esse vídeo aqui pra mim compartilhar com vocês. Então me deu uma vontade imensa, sabe, de eu compartilhar algo com vocês, falar, né, sobre isso com vocês. Porque, gente, muitos da gente, né, a maioria de vocês que me acompanham aqui são empreendedores, né, então a gente compartilha um pouco das mesmas dores, né, quando o assunto é empreendedorismo, quando o assunto é vendas fracas, quando o assunto é ansiedade, relacionado ao empreendedorismo, né. E eu tava ontem, né, foi Páscoa, e essa semana, embora muito se fala, né, sobre chocolate e tudo mais, a gente sabe, né, o verdadeiro significado da Páscoa. Então, esse final de semana específico falando, foi um final de semana muito reflexivo para mim. Eu usei esse final de semana para refletir bastante. Não que nos outros, né, eu já não tinha refletido, eu já cresci na igreja, então sempre fui da igreja. Então, assim, eu cresci na igreja, sabe? Só que a gente crescer na igreja, nascer na igreja, ir para a igreja, não significa que a gente tenha ali uma intimidade com Deus, uma intimidade com Jesus. Então, ao longo de todos esses anos que eu estava na igreja, eu nunca senti algo igual eu senti nesse final de semana. Então, eu tenho 27 anos, então eu já passei aí, digamos aí que em sã consciência, eu já passei mais de 20 Páscoas, né? Porque quando eu tinha ali 7 anos eu já entendia mais ou menos, né, sobre religião, que Jesus já tinha morrido na cruz e tudo mais. Então vamos dizer aí, com uns 20 anos da minha vida, eu nunca tinha sentido o que eu senti nesse final de semana. Por quê, gente? Por muitas vezes na época da minha adolescência, nas primeiras fases da minha vida adulta, várias coisas que veio acontecer na minha vida, que por muitas vezes eu cheguei a acreditar que Deus não me amava, que Deus não sentia por mim o que sentia por outras pessoas. Por muitas vezes eu achei que Deus não me amava, que Deus gostava mais de outras pessoas do que de mim. Isso porque, gente, coisas que foram sendo, como é que se diz? Foram entrando na minha cabeça, né, ao longo dos anos, ao longo da minha vida, porque eu sou de família humilde, então minha família é humilde, minha família é simples. Então eu vivi numa escola, por exemplo, onde a maioria das pessoas tinha uma condição de vida melhor que a minha. Então, assim, eu me enquadrava numa situação ali que me deixava triste muitas vezes, porque muitas vezes eu não tinha condição de ter as coisas que as outras crianças tinham, eu não tinha condição de ter materiais que as outras crianças tinham, outros adolescentes também. Então, minha vida sempre foi muito assim, sabe? Então, eu cresci meio que com isso na minha mente, no meu coração, e sempre tentando melhorar, sempre tentando dar o meu melhor, e ainda assim parece que às vezes as coisas não davam certo, as coisas não fluíam, a gente tentava de um lado, não ia, tentava de outro, não ia. Por instantes na minha vida, eu acreditei que o fato de eu não ter uma vida boa, igual a das outras pessoas que eu convivia, eu achava que Deus não era comigo, que Deus não estava comigo. Então, por muito tempo eu tive isso e demorou muito para mim conseguir ter uma intimidade a mais com Deus, também entender que Deus é mais do que você ir à igreja, sabe? Para você ter Deus no seu coração, ter Deus do seu lado, você não precisa necessariamente ir para a igreja. Então, hoje eu vou na igreja assim, não com a mesma frequência que eu ia antigamente. Antigamente eu cantava na igreja, eu orava, eu era assim, bem ativa na igreja. Hoje eu não sou mais, depois que eu desviei da igreja, eu tive essa dificuldade para voltar a cantar na igreja novamente, a orar e tudo mais, igual eu fazia antes. Mas ainda assim eu sinto esse desejo no meu coração. Às vezes eu me pego cantando algum louvor e eu imagino eu cantando esse louvor na igreja, porque é algo assim que está dentro de mim e eu tenho certeza que um dia eu vou voltar, porque isso é algo que está dentro de mim, sabe? Aí eu quero trazer para vocês um ponto que me pegou muito, sabe? Porque depois que eu comecei a empreender, eu comecei a ver Deus do meu lado em várias vezes, em várias formas, em várias circunstâncias. Então hoje eu vejo que momentos que eu achei que Deus não estava do meu lado, hoje eu vejo que Deus estava assim do meu lado, porém eu não estava vendo, porém eu não estava entendendo. E hoje eu paro para olhar para trás e eu vejo também como Deus estava cuidando de cada detalhe, porque se algo tivesse sido diferente do que foi, hoje eu não seria a pessoa que eu sou hoje eu não teria os aprendizados que eu tenho hoje. E eu tenho orgulho da pessoa que eu sou hoje, eu tenho orgulho da família que eu formei hoje, eu tenho orgulho da vida que eu levo hoje.
Então eu sei que se lá atrás as coisas não tivessem sido daquela forma, hoje também não seria da forma que é. E eu estou muito feliz, estou muito realizada da forma que é. E depois que eu comecei a empreender, um pouco antes, né, quando eu comecei na fase da vida adulta, eu comecei a ouvir pregações. Vou até citar uma pessoa aqui que eu ouço pregação dele direto, que é o Thiago Brunet. Ele tem um canal aqui no YouTube, eu sigo ele no Instagram também, então eu tô sempre ali acompanhando o vídeo dele. E depois que eu comecei a assistir os vídeos dele, a minha mente mudou completamente, a minha vida mudou completamente. E eu indico, tá, para que vocês assistam também. Porque no vídeo dele ele não fala sobre religião, ele fala sobre amor, fé, tudo assim ele fala, sabe? Mas sem dizer que você precisa ir para a igreja, sem dizer que você não, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Essas coisas assim que são coisas pautadas em religião, sabe? Então eu me apeguei muito, né, às palavras desse pastor, ao ponto de eu não desistir da minha loja online lá atrás, quando eu tinha loja online. Eu me peguei esse pastor, nas palavras que esse pastor dizia, para mim ter coragem, para mim começar pequena, com a minha lojinha do jeito que ela era, para mim não desistir, para mim investir em várias situações assim que eu passei na minha vida. Depois mesmo de eu ter abrido a loja, eu vou lá, eu me pego pensando ou triste por alguma coisa, eu simplesmente vou lá no canal desse pastor. Inclusive, gente, eu não sei se ele é pastor, tá? Eu sei que ele prega, né, a palavra de Deus e dá palestra e tudo mais, tá? Então, eu não sei dizer se ele é pastor ali, porque eu falo pastor, né, por ele pregar mesmo a palavra de Deus, por ele falar de Deus. Mas, enfim, quando eu comecei a ouvir a palavra dele, as coisas mudaram na minha vida. Então, às vezes eu estava triste, eu ia lá no canal dele, eu pesquisava as coisas ali e encontrava um vídeo que falava exatamente sobre aquilo que eu estava sentindo, sobre aquilo que eu queria. E às vezes não era coisa que eu queria ouvir, ele usava passagens da Bíblia, né, para explicar aquilo, uma pregação que ele estava fazendo. Então aquilo entrava no meu coração de uma forma e mudava totalmente minha maneira de pensar, e eu sentia renovada novamente, me sentia revigorada novamente. Então, por muitas das vezes, em momentos que eu não sabia o que fazer, eu ia ouvir a pregação dele. E eu vi na pregação dele que eu aprendi que Deus é um pai que cuida da gente, que Deus é um pai que não nos abandona, que Ele é generoso, e por mais que a gente esteja em pecado, fazendo coisas que Ele não agrade, Ele sempre vai estar do nosso lado, porque Ele é o nosso pai. E antes de eu ouvir a pregação dele, eu via Deus ou Jesus como apenas um ser divino que a gente devia obediência. Eu não enxergava ele como um pai. E hoje eu enxergo Jesus como um pai e eu sinto ele como um pai. Um pai, sabe? Um pai que a gente tem em casa. Então, quando eu tô triste, eu converso com ele. Quando eu tô feliz, eu converso com ele, eu agradeço a ele. Eu vejo ele do meu lado, eu sinto ele do meu lado, eu sinto ele dentro de mim a todo instante como um pai que está cuidando de mim e que não me abandona e que não me deixa sozinha em nenhum momento. E que por mais que as coisas não estejam saindo como eu quero, é porque tem algo que eu vou aprender com aquilo, ou é porque tem algo que ele vai me ensinar com aquilo e que eu preciso passar por aquilo para mim aprender algo, para mim desenvolver algo, para mim lá na frente não quebrar a cara com algo. Então, hoje eu tenho uma percepção muito diferente da que eu tinha antes, e eu vim dividir isso com você. Porque às vezes, com vocês no caso, né? Porque às vezes a gente fica ansioso porque as vendas tá ruim, a gente fica ansioso com medo de não dar certo, a gente fica ansioso por várias coisas, a gente deixa de dormir, a gente deixa de comer. Eu tô falando por mim, gente, mas eu sei que tem muita gente que passa por isso, tá? Em momentos que a loja meio que dá uma decaída, sabe? Então, a gente deixa a ansiedade tomar conta da gente de diversas formas, de diversas maneiras. E eu ouvi na pregação desse pastor, um tempo atrás, na verdade eu nem sei dizer se foi desse pastor, mas eu ouvi numa pregação, eu ouvi a pessoa falando que tinha alguém, né, lá lá onde estava aplicando a palestra, que precisava ouvir isso, porque estava ali com ansiedade, não dormia direito, não comia direito, porque quer fazer tudo no tempo dela, no tempo certo, e acha que o tempo dela é o tempo certo. Então nessa pregação falava que a pessoa precisava parar e deixar Deus tomar conta do negócio. Realmente aquilo entrou no meu coração também, porque aquilo serviu para mim. Por quê? Porque teve fases que a venda estava um pouco fraca, que eu queria tomar conta do negócio, que eu queria liderar, eu queria aplicar, eu queria postar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer tudo que tinha que ser feito aqui na loja. E
por alguns instantes eu esquecia que quem tem que fazer a maior parte é Deus, que quem tem que estar na frente é Deus. Então, às vezes, a gente faz de tudo, mas a gente esquece de colocar Deus na frente. E, às vezes, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa colocar Deus na frente. Vai ter dias ruins, vai ter dias bons, vai ter dias maravilhosos, mas a gente precisa aprender a confiar em Deus, a descansar em Deus e deixar Deus tomar conta do nosso negócio de todas as formas possíveis. Então, essa pregação falava assim: e se por esse mês tudo que você tiver que fazer pelo seu negócio, pela sua casa, pela sua família, é não fazer nada, é deixar que eu faça por você. Porque às vezes a gente faz as coisas, a gente quer fazer tudo e não deixa Deus fazer da forma que tem que ser feita, da forma que precisa ser feita. Então, às vezes a gente acaba atrapalhando na nossa sede de achar que a gente sabe tudo e quer fazer tudo e tem experiência para fazer tudo, a gente atrapalha Deus fazer o trabalho dele, da maneira dele, da forma dele. Então, eu me senti no desejo de me compartilhar isso com vocês, porque por muitas vezes eu me peguei ansiosa, eu me peguei não tendo tempo para comer, não tendo tempo para dormir. Não se trata de tempo, não se tratando de tempo, mas de... Ali, tipo, sabe quando a gente pega naquela ansiedade e a gente perde a fome? Aqueles dias que a gente perde a fome de comer algo que a gente gosta tanto de comer. Aquele dia que a gente fica ali na tela do telefone, ali, procurando conteúdo, procurando o fornecedor, procurando o produto. E às vezes a gente não acha, e às vezes a gente não entende que talvez não é para ser naquele momento. Então, até um produto, hoje eu vejo isso, que até às vezes um produto ali que eu não tô achando o produto que eu quero, ou no preço que eu quero, significa que talvez não seja a hora de eu trazer aquilo para minha loja. Eu usei esse final de semana para mim refletir mais sobre isso, sobre o tanto que Deus tem cuidado de mim, cuidou de mim todo esse tempo, tem feito tanto por mim, a partir do momento que eu percebi que Ele é um Pai que sempre está presente. Então, eu não sei se você é religioso, eu não sei se você acredita em Deus, eu não sei assim, quais são os seus pensamentos, né, e tudo mais. Só, gente, que a minha vida é um milagre. Eu vejo a minha loja como um milagre. Tudo que acontece na minha vida eu vejo assim, Deus trabalhando e Deus permitindo que aquilo aconteça de diversas formas. Hoje eu aprendi a descansar mais no meu coração. Então, mês passado aconteceu várias coisas que me deixou muito triste, que me deixou muito ansiosa. Eu cheguei a comentar com vocês em algum vídeo, ao ponto de eu achar que eu não ia, que a minha loja ia parar, que as coisas não iam fluir mais, que eu ia perder clientes, que várias coisas iam acontecer. E eu deixei a ansiedade me pegar de uma tal forma, eu deixei medo tomar conta de mim de uma tal forma. Então, a gente já tem que ter o nosso negócio, focar em dar certo, fazer tudo para dar certo. Mas a gente tem que saber que Deus está no negócio. E se não for para ser, infelizmente não vai ser na nossa hora. E se for para ser, vai ser no tempo de Deus. A gente tem que entender isso, a gente tem que conversar com Deus para a gente tentar entender isso de várias maneiras possíveis. Então, no mundo que a gente está hoje, que a gente vê lojas fechando, que a gente vê pessoas dizendo que não deu certo, pessoas que estavam aí há 10 anos com a sua loja física e infelizmente precisou fechar a loja porque do nada as contas começou a bater na porta e a loja não começou a suprir. A gente só tem que confiar em Deus e entender que Deus tem um plano maior em cima daquilo. Então, às vezes, a gente acha que a nossa loja só vai dar certo se a gente for para um ponto físico. Mas Deus quer que a nossa loja dê certo no online. Então, às vezes, a gente só acha que a nossa loja é tudo que ela já é no online e não precisa crescer mais. Mas Deus tem um ponto físico e preparado para você. Então, assim, ter uma loja física não vai ser sinônimo que o nosso negócio deu certo, ou tá dando certo, ou que já é aquilo e pronto. Às vezes, o que Deus tem para nós é uma loja física, às vezes o que Deus tem para nós é uma loja online, e às vezes o que Deus tem para nós são outras coisas que talvez a gente ainda não descobriu, mas com o tempo a gente vai descobrir. E eu já estou falando demais, vou encerrar o vídeo por aqui, mas foi só para vocês entenderem que na minha vida as coisas só começou a dar certo depois que eu entendi que Deus é um pai que cuida, é um pai presente, é um pai que não deixa a gente sozinha e que não coloca no nosso coração coisas que a gente não é capaz de realizar. E nosso Deus, Jesus, e que Ele morreu na cruz por amor a nós. Olha o tamanho do amor que Ele que Ele sentiu por nós, que Ele sente por nós ao ponto de fazer isso. E na Bíblia está escrito que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer na cruz.
Então, gente, a Páscoa passou e não foi sobre chocolate, tá? Que as pessoas entendam que a Páscoa não é sobre chocolate, e sim sobre Jesus ter morrido na cruz por amor a nós. A partir do momento que a gente entende que o amor que Deus sente por nós foi capaz dele suportar aquela dor, a gente entende que a gente não é nada e que por mais que a gente tente fazer tudo está na mão dele e é ele que decide quando as coisas vai e quando as coisas não vai. E você que está do meu lado, que tem filho, você vai entender o que eu estou falando. O nosso amor maior é o nosso filho, é a nossa filha, é algo que foi gerado dentro da gente, ou algo que a gente fez, algo que a gente cuida, que a gente gerou aquele amor ali ao longo do tempo. E o amor que a gente sente pelo nosso filho, imagina, eu amo minha filha mais que tudo. Tenho certeza que você aí do outro lado também ama os seus filhos mais que tudo. Agora imagina o quanto que Deus ama a gente. Se a gente acha que o nosso sentimento é maior do mundo, imagina o sentimento de Deus pela gente. Imagina o sentimento de Jesus pela gente. Então, assim, Deus nos ama muito mais. E às vezes a gente tem que entender a vontade dele, aceitar e compreender. E descansar que ele vai fazer o melhor. O desespero vai bater, a tristeza vai bater, a vontade de desistir vai aparecer. Mas a gente não pode esquecer, gente, que é Deus que tá ali no comando e que é ele que vai decidir o que é melhor pra gente. E o que a gente às vezes acha que é melhor pra gente, não é o melhor pra gente, e às vezes a gente só vai aprender isso daqui 20 anos, daqui 15 anos, que a gente vai entender que aquilo que a gente achava lá atrás que seria melhor pra gente, na verdade não é melhor pra gente. Então, esse é o vídeo mesmo que eu tenho pra falar com vocês. Espero aí que vocês tenham gostado, espero que de certa forma fale no coração de vocês também. Que vocês consigam entender que Deus é Pai e como o Pai que Ele é, Ele não Ele não gosta também de nos ver triste. E às vezes Ele vai deixar a gente ficar triste porque Ele sabe que se Ele der aquilo naquele momento a gente não vai dar o valor necessário ou a gente não vai fazer como tem que ser feito. Então às vezes vai ser necessário a gente ficar triste para que outras coisas melhores aconteçam e que as coisas deem certo da forma que tem que ser, na hora certa e a gente com conhecimento e preparação certa, tá? É isso, tá? O vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like no vídeo, tá? Se você ainda não deixou, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que saem por aqui. E não deixe de me seguir lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aqui em cima, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.